A paz de Jesus, amados irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É muito bom estar aqui mais um dia para partilhar a palavra de Deus com vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou Fernando, um católico no Japão. Amados irmãos, o evangelho de hoje está em Lucas, no capítulo 4, os versículos de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre, e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, no evangelho de hoje, Lucas nos conta a passagem que Jesus entra na casa de Simão Pedro e ele, estando lá, cura a febre da sogra de Pedro. Depois de curar a sogra de Pedro, Jesus também realiza algumas curas e expulsa alguns demônios das pessoas que são levadas até ele. Amados, nessa passagem a gente tem uma mensagem muito importante de Jesus que leva a palavra de Deus para dentro da casa, dentro do ambiente familiar. Então, Jesus não se restringe apenas às sinagogas, apenas aos templos, e ele traz isso para dentro de casa. E dentro da casa, dentro do ambiente familiar, Jesus realiza as curas, Jesus realiza a expulsão dos demônios. E essa é uma mensagem muito importante que Jesus nos traz hoje, principalmente nesses tempos de quarentena, de reclusão. Então, o que Jesus quer dizer com isso hoje para nós é que, por mais que tenhamos dificuldades de estar indo às igrejas, dentro da nossa própria casa é o lugar da gente estar orando, é o lugar da gente estar se curando, curando os outros, é o lugar da gente estar, se preciso for, até expulsando os demônios. E uma outra mensagem muito importante que Jesus nos traz hoje é que aqueles que são curados devem, o mais breve possível, se possível imediatamente, começar a servir a Deus. Afinal de contas, foi por Deus que essas pessoas foram curadas, que nós fomos curados, e nós temos a obrigação como cristão de estar servindo a esse Deus. Uma outra mensagem que o Evangelho nos traz hoje é que Jesus nos cuida de maneira pessoal, de maneira individual. Muitas pessoas eram levadas a Jesus e Jesus colocava a mão sobre cada uma delas. E é dessa maneira que Jesus cuida de nós, de maneira especial, de maneira individual, de maneira pessoal. Por fim, Jesus deixa a casa de Pedro e vai anunciar o seu evangelho às outras cidades. Nós não podemos impedir que Jesus chegue às outras pessoas, que a graça de Deus chegue às outras pessoas. Jesus veio para o mundo, Jesus veio para todos. E nós precisamos não apenas deixar que essa graça chegue até nós, mas a gente precisa também ser canal dessa graça. A gente tem que levar Jesus às outras pessoas. Amados irmãos, orem comigo. Senhor Jesus, obrigado por levar sua igreja à casa de todos os que te recebem no coração. Peço que cuide de mim de maneira pessoal, para que eu possa te servir como desejas. Amém. Amados, não esqueçam de colocar as suas intenções nos comentários para a gente poder estar orando. Tenham todos uma quarta-feira abençoada, fiquem com Deus e até amanhã.